Era uma manhã como qualquer outra quando essa pessoa chegou ao escritório, pronta para mais um dia de trabalho. A rotina seguia, com reuniões marcadas e a expectativa de fechar novos negócios. No entanto, ao entrar na sala, percebeu que algo estava diferente. O clima estava tenso, e a expressão do sócio, que normalmente era amigável, se transformou em uma máscara de seriedade. Sem rodeios, alguém, com um tom de voz firme, anunciou a medida que deixaria todos boquiabertos. Essa pessoa estava sendo expulsa da firma. A notícia caiu como uma bomba, e a surpresa tomou conta dela. Era um golpe que ninguém esperava. Como aquilo poderia ter acontecido? Desde quando a relação havia se deteriorado a tal ponto? Cada palavra que o sócio proferia parecia um eco distante, enquanto a mente dessa pessoa tentava processar a situação. Olhando ao redor, viu a secretária, que claramente percebia a tensão da situação. O olhar dela transmitia uma mistura de preocupação e, talvez, um pouco de compaixão. Era evidente que ela sentia o peso da notícia, e, em um gesto inesperado, decidiu revelar um segredo que poderia mudar tudo. Você comprou ações, disse ela, quase em um sussurro, como se temesse que mais alguém pudesse ouvir. Essa simples afirmação abriu um novo leque de possibilidades. Todas as horas dedicadas ao crescimento da empresa, os riscos assumidos em momentos de incerteza e as noites em claro trabalhando em projetos importantes agora pareciam ter um peso diferente. A expulsão não era apenas uma questão de ser retirado do lugar de trabalho ou implicava em uma luta mais profunda. Como alguém poderia simplesmente ser afastado de algo que investiu tanto? A adrenalina começou a pulsar nas veias dessa pessoa, misturando-se com a confusão e a indignação. Enquanto o sócio continuava a argumentar, tentando justificar a decisão, essa pessoa sentia um turbilhão de emoções. A surpresa inicial se transformou em uma determinação crescente. Se havia ações, havia também uma resistência à altura da injustiça. A ideia de voltar à empresa não era mais apenas um desejo, mas um objetivo a ser alcançado. Com a revelação da secretária, a mente dessa pessoa começou a trabalhar rapidamente. A demissão poderia ser um recomeço, uma oportunidade de tomar as rédeas da situação e buscar um novo caminho. A luta estava apenas começando, e essa pessoa sabia que, no fundo, a verdadeira batalha não era apenas contra o sócio, mas pelas próprias convicções e pelo futuro que ainda estava por vir. A sala estava impregnada de um silêncio pesado, interrompido apenas pelo ruído dos papéis sendo mexidos na mesa. Essa pessoa encarava o sócio com uma mistura de indignação e incredulidade. O clima era tenso, palpável, e a atmosfera parecia ameaçadora, como se a qualquer momento um dos dois pudesse explodir. Você me expulsou como se eu fosse um lixo, e agora vem implorar para eu voltar? A voz dela tremia, mas não era de medo. Era de raiva, de frustração. O olhar do sócio se endureceu, e ele respondeu com um tom ácido. Você não tem ideia do que está falando. O que eu fiz foi para o bem da empresa, e você sabe disso. Para o bem da empresa, ela riu de forma sarcástica, como se a ideia fosse absurda. Você quis se livrar de mim, e agora se vê em apuros. Isso não é altruísmo, é egoísmo puro. O sócio balançou a cabeça, tentando manter a calma, mas a cada palavra dela, sentia a pressão aumentando. E se você tivesse agido da forma certa, não teria que me implorar agora. E o que você chama de agir da forma certa? Ele retrucou, levantando a voz. Você acha que comprando ações você se torna a dona do lugar? Isso não é um jogo de cartas. Aqui, tudo se baseia em confiança, e você quebrou isso. Ela sentiu seu coração acelerar. As palavras dele eram como facadas, atingindo pontos sensíveis que ela tentava ignorar. Confiança, ela exclamou, quase gritando. Você me traiu antes mesmo de eu ter a chance de provar meu valor. Toda aquela conversa sobre parceria e lealdade foi apenas uma farsa. Assim que as coisas ficaram difíceis para você, eu fui a primeira a ser derrubada. O sócio, então, fez uma pausa, a respiração rápida e entrecortada, como se tentasse encontrar as palavras certas. Você não pode simplesmente se colocar na posição de vítima. Você estava se aproveitando da situação, tentando ganhar cada vez mais poder, ele insistiu, mas a voz dele estava agora mais hesitante. Você não viu que isso não era apenas sobre você? Você estava destruindo a equipe, e eu não podia permitir isso. Destruindo a equipe, ela respondeu, enquanto uma onda de frustração tomava conta dela.
Eu era a única que tentava unir as pessoas, enquanto você se preocupava apenas em se manter no controle. Agora, você quer que eu volte para ser sua marionete? Não quero saber mais de você ou da sua liderança. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, um eco das verdades não ditas que pairavam entre eles. Nesse momento, um novo sentimento tomou conta da sala. Não era apenas raiva, era uma determinação silenciosa. Ela sabia que não voltaria, não importava quão convincente ele fosse. As acusações mútuas ainda reverberavam nas paredes, mas o que realmente importava era que cada um deles tinha sua própria verdade, e nenhum estava disposto a ceder. O telefone tocou inesperadamente. Ouvindo a voz de alguém que um dia foi um aliado, você sentiu um aperto no peito. Essa pessoa estava implorando para voltar, tentando convencer você de que tudo poderia ser como antes. A lembrança de todos os momentos compartilhados, as risadas e os planos para o futuro, se misturava a um sentimento profundo de traição. Como alguém que parecia tão próximo poderia, de repente, se tornar um quase inimigo? A desconfiança começou a crescer como uma sombra em sua mente. As palavras daquela conversa ecoavam, mas não traziam conforto. Em vez disso, surgiram memórias de pequenas situações que antes pareciam inofensivas. A forma como essa pessoa olhava para você, como se estivesse sempre avaliando cada movimento, cada decisão. Aquela amizade que parecia forte agora era apenas um campo minado de inseguranças. Então, na tarde daquela ligação, a secretária entrou no escritório. Ela trazia uma notícia que paralisou você. Você comprou ações, disse, com um tom neutro, mas seus olhos mostravam uma preocupação latente. O que isso significava? Você começou a se perguntar se estava sendo usado desde o início, se tudo não passava de um jogo em que você mal tinha consciência das regras. A tristeza tomou conta de você, misturada com uma raiva crescente. O que deveria ser uma parceria construtiva se transformou em um cruzamento de interesses onde a lealdade parecia ter sido primeiro a vítima. Você se lembrou das discussões acaloradas que tiveram, dos momentos em que essa pessoa tentava, com insistência, convencê-lo de que estava agindo no melhor interesse da empresa. Agora, essas conversas soavam como uma cortina de fumaça. O amigo de antes, aquele que prometia parceria e apoio, revelava-se como alguém que poderia muito bem estar tramando nas sombras. Enquanto a tristeza se transformava em um peso no seu estômago, você percebeu que a confiança, uma vez quebrada, não voltaria facilmente. A ideia de reatar laços parecia absurda, como tentar costurar um vidro quebrado. Essa pessoa, que antes era um pilar, agora revelava a fragilidade dos relacionamentos construídos sobre interesses ocultos. E assim, em meio ao conflito entre o que você sentia e o que precisava fazer, uma certeza se firmou: no que antes era amizade se tornará uma desconfiança corrosiva. A dor da traição não se dissiparia facilmente, e o desafio de lidar com essa nova realidade tornava-se cada vez mais difícil. Crescia a certeza de que, por mais que essa pessoa implorasse para voltar, o que realmente estava em jogo era muito mais do que uma simples relação de trabalho. Era uma batalha pela sua integridade e pela sua paz de espírito. Essa pessoa se encontra em um turbilhão emocional, refletindo sobre a recente expulsão da firma. O sentimento de confusão se mistura a uma série de questionamentos que ecoam em sua mente. Como alguém que dedicou tanto tempo e esforço àquele projeto, a súbita rejeição é difícil de digerir. A imagem de camaradagem e parceria que antes parecia sólida agora se desvanece, deixando apenas um vácuo de incerteza. A situação se complica ainda mais quando, em um momento inesperado, alguém próximo, uma secretária, revela que essa pessoa havia comprado ações da empresa. A revelação gera uma nova camada de complexidade. Até que ponto a compra de ações poderia ter sido um reflexo de confiança na empresa ou um mero ato impulsivo? Essa pessoa não consegue deixar de sentir que, ao mesmo tempo que é vista como uma ex-integrante da firma, há um laço financeiro que a vincula a ela. O que isso significa para o futuro? Ao analisar a situação, surgem pensamentos sobre o que pode acontecer a seguir. Essa pessoa pondera se deveria lutar para voltar, considerando os laços que ainda existem, ou se, por outro lado, deveria cortar os vínculos de forma definitiva e buscar novos horizontes. A confusão aumenta quando se pergunta se a expulsão foi realmente uma decisão justa ou se foi motivada por desavenças pessoais e disputas de poder. O desejo de retornar contrasta com a necessidade de preservar a própria dignidade. É um dilema que consome os pensamentos. Olhar para o futuro se torna um exercício angustiante.
O que essa pessoa realmente quer? Voltar para um ambiente que a rejeitou ou aceitar a dor e seguir em frente, buscando algo novo? As possibilidades parecem infinitas, mas, ao mesmo tempo, opressoras. Existe um medo palpável de que a chance de retorno poderá não ser mais do que um sonho distante. A incerteza sobre a resposta à pergunta mais simples, "é hora de recomeçar?", pesa na mente. Essa pessoa se pergunta como a lealdade e a traição se entrelaçaram de maneira tão intricada em sua experiência. O que parecia ser um caminho claro agora parece um labirinto, onde cada escolha traz consequências diretas. E, enquanto reflete sobre tudo isso, uma nova ideia começa a emergir: talvez o futuro não seja apenas sobre o que foi perdido, mas também sobre o que está por vir. E, assim, entre confusões e dilemas, essa pessoa percebe que, independentemente do que aconteça, a jornada está longe de terminar. Era um dia comum, até que tudo virou de cabeça para baixo. Essa pessoa estava no escritório, revisando documentos, quando a secretária entrou com uma expressão que misturava hesitação e expectativa. Ela hesitou um momento antes de falar, mas, ao finalmente abrir a boca, liberou uma informação que mudaria a perspectiva de tudo: "Você comprou ações da firma." A mente dessa pessoa parou por um instante. A surpresa tomou conta, como se um balde de água fria jogasse sobre sua cabeça. Como assim? A lembrança de uma conversa casual meses atrás veio à tona, mas, naquele momento, parecia tão distante, tão confusa. Alguém havia mencionado algo sobre investir, mas nunca foi levado a sério. Agora, a revelação da secretária soava como um eco ressoando em um túnel escuro. Essa pessoa olhou para a secretária, tentando processar a informação. O que isso significava? A expulsão recente do negócio ainda pesava nos ombros. A decisão de alguém, que outrora foi considerado parceiro, foi um golpe inesperado. As razões para a expulsão foram racionais e frias, uma série de desavenças que culminaram em um rompimento. Mas agora, com essa nova informação, tudo parecia diferente. As emoções conflituosas começaram a tomar forma: raiva, confusão e uma faísca de esperança. "Como você sabe disso?", foi a única coisa que conseguiu perguntar. A secretária, ainda visivelmente nervosa, respondeu que tinha acesso a documentos financeiros e que as ações estavam registradas em seu nome. O peso da informação começou a se assentar, revelando possibilidades que antes pareciam impossíveis. Essa pessoa, expulsa, ainda tinha uma conexão com a firma, uma âncora em meio ao mar de incertezas. A dúvida se instalou: "eu posso voltar?" O sócio que havia cortado os laços agora implorava para retornar. A necessidade de reparar e reconquistar o que foi perdido se tornava cada vez mais palpável. Mas seria essa a estrada certa? A confiança havia sido quebrada, e a ideia de retornar, mesmo com ações, não era simples. A revelação da secretária transformou o cenário, mas não dissipou o nevoeiro de desconfiança que pairava sobre essa pessoa. Enquanto refletia sobre os próximos passos, o telefone vibrou na mesa. Uma mensagem do sócio aparecia na tela, pedindo uma reunião. A emoção da descoberta ainda pulsava, e a decisão de como agir começou a se formar na mente. A revelação inesperada havia acendido uma centelha de possibilidade, mas o verdadeiro desafio agora era como transformar essa nova informação em algo que pudesse trazer paz e clareza a uma situação tão conturbada. A sala estava imersa em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo leve tic-tac de um relógio na parede. Essa pessoa, que até então havia sido expulsa da firma, estava diante de alguém que, por muito tempo, havia considerado um amigo. Os olhos dele refletiam uma mistura de arrependimento e ansiedade, enquanto a conversa tomava um rumo inesperado. "Eu não deveria ter agido daquela forma", disse, a voz trêmula. "Preciso de você de volta. A firma não é a mesma sem você." Era um apelo sincero, mas a tensão no ar tornava tudo mais complicado. Essa pessoa hesitou, a mente repleta de lembranças sobre a traição que houvera sofrido. Porém, antes que pudesse responder, a secretária, que até então permanecia em segundo plano, decidiu intervir. "Desculpe, mas eu preciso contar uma coisa", ela disse, a voz firme. O olhar dela, anteriormente neutral, agora carregava um peso que fez o coração de todos acelerar. Ninguém esperava que ela tivesse algo a revelar, e a curiosidade começou a pairar no ambiente como uma nuvem pesada. "O que você quer dizer?", perguntou essa pessoa, os olhos fixos na secretária. O sócio, visivelmente preocupado,
tentava desviar a atenção, mas era tarde demais. A verdade estava prestes a ser desnudada. Eu sabia que você comprou ações da empresa, revelou a secretária, a sinceridade em seu tom misturada a um leve toque de desafio. O impacto da frase pairou no ar como um eco, enquanto essa pessoa assimilava a informação. O sócio congelou, o rosto pálido, enquanto as palavras da secretária reverberavam na mente de ambos. Como você sabe disso? Questionou o sócio, o nervosismo transparecendo em sua voz. A secretária, com um olhar penetrante, respondeu: eu sou responsável pela contabilidade. Eu vi os registros. E mais, seu investimento foi significativo. Você não queria que ninguém soubesse, não é mesmo? A revelação era um detalhe crucial que mudava tudo. Essa pessoa, que se sentia traída, agora se via diante de uma nova perspectiva. O sócio não apenas a expulsara, como também ignorara um elemento que poderia ter mudado o rumo dos acontecimentos. A confusão dava lugar à curiosidade por que o sócio não havia mencionado as ações antes. Qual era o seu verdadeiro plano? Eu não sei o que você está pensando, balbuciou o sócio, tentando recuperar a compostura. Mas isso não muda o que aconteceu. Não muda, respondeu essa pessoa, um novo brilho de determinação nos olhos. As cartas estavam na mesa, e o jogo havia mudado. O que antes parecia uma derrota agora se transformava em uma oportunidade. A curiosidade se misturava à raiva e à necessidade de justiça, enquanto a secretária observava, silenciosa, mas ciente do poder que suas palavras haviam liberado. A conversa que se seguia prometia revelar muito mais do que apenas um desejo de reconciliação. As alianças estavam mudando, e o jogo de poder acabará de começar. A luz do escritório estava fraca, refletindo a tensão que pairava no ar. Essa pessoa se sentou em frente ao computador, o olhar fixo na tela, tentando organizar os pensamentos que pareciam uma tempestade caótica. A recente expulsão da firma por parte do sócio foi um golpe inesperado, mas agora estava claro que essa não era apenas uma questão de orgulho ferido, era uma questão de justiça e estratégia. Ele sempre acreditou no potencial da empresa, no trabalho árduo que dedicou para vê-la crescer. E agora, com a revelação da secretária de que ele tinha comprado ações, a situação tomou um novo rumo. Com a mente fervilhando, essa pessoa começou a planejar uma resposta. A determinação crescia dentro dele como uma chama acesa. Ele não poderia simplesmente se deixar levar pela desvantagem da expulsão. O que ele precisava era tomar controle da situação, virar a mesa e aplicar cada pedaço do seu conhecimento e experiência. Os diálogos com o sócio tinham sido respeitosos, mas agora havia uma nova narrativa a construir. Ele se lembrou de momentos em que a equipe havia superado desafios, do trabalho em conjunto que resultou em vitórias. As ações que comprou eram mais do que um investimento, eram uma prova de sua fé no futuro da empresa. Sentindo que o tempo era essencial, essa pessoa começou a traçar um plano. Primeiro, ele buscaria reunir todos os documentos e evidências que comprovavam a sua contribuição e envolvimento na firma. Em seguida, planejava se encontrar com advogados especializados, pessoas que poderiam guiá-lo pelos meandros legais e ajudá-lo a entender suas opções. A sua mente estava em movimento, desmontar a narrativa que o sócio havia estabelecido, mostrar que a expulsão não era apenas uma questão pessoal, mas uma decisão que afetaria a saúde e a continuidade da empresa. Depois de horas trabalhando em silêncio, ele respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. A determinação o impulsionava a agir. Não se tratava apenas de retornar à firma, era sobre recuperar o que lhe pertencia, restaurar a ordem que havia sido quebrada. Essa pessoa sabia que não estava sozinho, que seus colegas, que também acreditavam na visão que havia construído ao longo dos anos, estariam ao seu lado. Se ele fosse bem-sucedido, poderia não apenas garantir sua posição, mas também inspirar os outros a lutar por aquilo em que acreditavam. Tomando controle da situação, essa pessoa finalmente se levantou, fechou o laptop e começou a esboçar um esboço de e-mail que enviaria ao sócio. As palavras fluíam de sua mente, cada uma carregando a força de sua determinação. A batalha que se aproximava não seria fácil, mas ele estava pronto para enfrentá-la. Era a hora de agir. A sala estava impregnada de um silêncio tenso, apenas interrompido pelo leve zumbido do ar-condicionado. Essa pessoa entrou, o coração acelerado, cada passo em direção ao sócio parecia mais pesado que o anterior. O ar estava carregado de expectativa e ansiedade, o confronto que ela tanto temia finalmente se tornará inevitável.
Precisamos conversar, disse o sócio, a voz trêmula, mas firme. O olhar que lançava era uma mistura de desespero e raiva. Essa pessoa sabia que o sócio estava em uma posição vulnerável, mas também entendia que as cartas já estavam na mesa. Tudo mudará desde a última vez que se encontraram. A expulsão havia sido inesperada, uma fissura na confiança mútua que parecia inquebrantável. Você me expulsou da firma sem me dar uma explicação, respondeu, tentando manter a voz controlada, mas sentindo a adrenalina percorrendo suas veias. Agora está implorando para eu voltar? O que mudou? O sócio desviou o olhar, a insegurança transparecendo em seu rosto. Eu não tinha escolha. O negócio está em crise e precisa de você. Sua visão, suas ideias. Elas são essenciais. Aquilo soou quase como uma súplica disfarçada. Essa pessoa olhou em volta, o ambiente parecia sufocante, como se as paredes estivessem escondendo segredos. E, de repente, um fragmento de informação a atingiu como um raio, a secretária. A lembrança da conversa com ela, as transações feitas em segredo, tudo começava a ganhar sentido. Você soube que eu comprei ações, não foi? É por isso que está aqui. O sócio hesitou, a expressão de quem não sabe se deve confirmar ou negar. Isso não importa agora. O que importa é que precisamos de você. Podemos resolver isso juntos. Juntos? A incredulidade ecoou na sala. Você me expulsou e agora quer que eu volte como se nada tivesse acontecido? A verdade está à tona, e isso muda tudo. As emoções ferviam dentro dela, um turbilhão de indignação e ansiedade. Eu sei que errei, mas... Você é mais do que sócia, é uma amiga. Podemos refazer isso. Você pode me ajudar a salvar a empresa, implorou o sócio, os olhos marejados. Era uma revelação, uma vulnerabilidade que difícil de ignorar. Essa pessoa sentiu um peso enorme sobre os ombros, um dilema se formando em sua mente. De um lado, a traição e a dor pela expulsão, ou do outro, a possibilidade de revitalizar algo que uma vez foi significativo. As emoções estavam à flor da pele, a verdade não apenas exposta, mas também se transformando em uma nova oportunidade. Preciso de tempo para pensar, respondeu, a voz falhando ao reconhecer a complexidade do momento. Virou-se para a porta, sabendo que a decisão que tomaria mudaria tudo. O futuro estava em aberto, mas a ansiedade persistia, como um eco constante, a verdade já revelada, e ela agora tinha o poder de decidir o próximo passo. A sala estava envolta em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som distante de algumas conversas no andar de baixo. Essa pessoa estava sentada à mesa, mãos nervosas entrelaçadas, enquanto olhava para o sócio, que parecia mais distante do que nunca. A tensão era palpável, um conflito não resolvido pairava entre eles, como uma nuvem escura. Eu só quero entender o que aconteceu, disse a pessoa, tentando manter a voz firme, mas sentindo a fraqueza transparecer a cada palavra. Nós construímos isso juntos. Como você pode simplesmente me expulsar assim? O sócio, com o olhar fixo no chão, parecia lutando entre a raiva e a mágoa. Você sabe o que fez. Não posso confiar em alguém que age pelas costas, respondeu, a voz carregada de ressentimento. A lembrança da traição ainda estava fresca, um estalo que reverberava na mente de ambos. Mas havia algo mais que pairava entre eles, um fio quase invisível de esperança que ninguém queria admitir. Eu compreendo que as coisas foram mal interpretadas, insistiu a pessoa, buscando um espaço para a reconciliação. Mas, por favor, escute-me. Eu vi a secretária e ela mencionou que eu comprei ações. Isso significa que eu ainda tenho um lugar aqui, não é? O sócio levantou os olhos, um misto de surpresa e confusão cruzando seu rosto. O que você está dizendo? A secretária mencionou o quê? A mudança de tom, uma pequena abertura na armadura que ele havia criado ao redor de si mesmo, deu uma nova esperança à pessoa. Eu não sabia que ainda havia uma ligação, continuou. Se eu realmente tenho ações, um pedaço da empresa, então eu não posso simplesmente ficar de fora. Eu quero fazer as pazes e trabalhar juntos novamente. Eu valorizo o que construímos e tudo o que passamos. As palavras soaram como um apelo sincero, um convite a uma nova conversa. O sócio hesitou, os muros que havia levantado começando a rachar. Você não pode simplesmente esperar que eu esqueça, murmurou, mas a voz já estava menos firme.
Eu não estou pedindo para esquecer, disse a pessoa, um lampejo de determinação iluminando seu olhar. Eu estou pedindo uma chance. Um caminho de volta. Podemos esclarecer isso, falar sobre como reconstruir a confiança. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Os dois se encararam, a sala, antes fria e hostil, agora parecia cheia de possibilidades. A esperança dançava entre eles, e, por um momento, o conflito deu lugar a uma introspecção mais profunda. Ponderando sobre o que o futuro poderia reservar se ambos decidissem dar um passo em direção à reconciliação, um novo caminho se abria. A porta da sala entreaberta deixava escapar um feixe de luz, como se o próprio destino estivesse aguardando para ser reescrito. Sentado à mesa do café, essa pessoa observava a cidade lá fora, as luzes piscando como se dançassem em um ritmo frenético, contrastando com o turbilhão interno que a consumia. A revelação da secretária ainda ecoava em sua mente das ações que ele havia comprado, o investimento silencioso, quase impulsivo, que agora se tornava um peso. Havia algo de profundamente vulnerável em sua situação, algo que o fazia sentir-se exposto e desprotegido. A expulsão da firma foi como um golpe inesperado. As palavras de seu sócio ainda reverberavam em seus ouvidos, um misto de raiva e desprezo que tornava a cena quase surreal. O sócio, aquele que um dia foi amigo e parceiro, agora parecia ser um estranho, alguém que não hesitou em usar a própria lealdade como uma arma. O conflito entre eles não era apenas profissional, era pessoal, uma ferida que foi aberta e agora pulsava, exigindo atenção. E agora, depois de ser cuspido para fora da firma, surgia uma súbita súplica para voltar. A fragilidade da situação fazia com que essa pessoa sentisse um nó na garganta, uma mistura de tristeza e indignação. Como alguém que uma vez foi considerado amigo poderia implorar para que ele retornasse, enquanto ainda carregava o peso do desprezo? Era como se o próprio universo estivesse brincando com seus sentimentos, expondo suas fragilidades diante de todos. Olhar pela janela não trazia respostas. Havia uma parte dele que queria perdoar, mas outra que se sentia ferida demais. A vulnerabilidade era palpável, uma camada fina que separava a confiança da traição. Ele nunca se imaginou na posição de ter que ponderar se deveria abrir seu coração novamente. O desejo de ser aceito, de sentir que ainda havia um espaço para ele na empresa e na vida daquele sócio, conflituava com o orgulho que agora se erguia como um muro intransponível. Enquanto as emoções fervilhavam, ele se via à beira de um abismo emocional, um lugar onde a dúvida e a esperança se entrelaçavam. O que significava voltar? Seria um retorno à traição ou uma chance de reescrever sua história? O peso das ações compradas agora parecia ser um fardo invisível, mas imenso. Ele queria acreditar que aquele investimento, embora impulsivo, poderia significar algo mais do que um mero movimento financeiro. A ideia de que tinha um lugar ali, de que sua presença ainda importava, era reconfortante, mas também aterradora. Numa fração de segundos, tudo se resumia a uma escolha de permanecer na sombra da traição ou arriscar-se a reabrir a porta do perdão, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios medos e inseguranças. O coração acelerava, enquanto ele ponderava, finalmente, se a vulnerabilidade poderia se transformar em força. A angústia se espalhava como uma sombra densa na mente dessa pessoa. Sentada à mesa de café, ela fitava a xícara vazia, mas não conseguia se livrar das dúvidas que a atormentavam. O que era amizade, afinal? O que significava lealdade? Essa pessoa havia dedicado anos a construir o que acreditava ser um laço forte, um vínculo inquebrável com alguém que agora parecia ter se transformado em um estranho. A expulsão da firma foi abrupta e dolorosa. O sócio, aquele que outrora era considerado um amigo, havia tomado uma decisão que desmoronou tudo. As palavras dele ainda ecoavam: "Você não faz mais parte disso." O tom autoritário e frio contrastava com os sorrisos compartilhados em momentos de sucesso. Agora, não era apenas uma questão de negócios, mas uma ferida profunda na alma. Essa pessoa se viu presa em um turbilhão de emoções, refletindo sobre cada conversa, cada plano sonhado juntos. O que havia mudado? A revelação da secretária foi o estupim. Aquelas ações compradas, um investimento que deveria simbolizar confiança mútua, agora eram uma arma de dois gumes. Essa pessoa havia acreditado que o futuro seria construído lado a lado, mas agora se perguntava se tinha sido apenas uma ilusão. O sócio implorava para voltar, um pedido que misturava arrependimento e desespero. Mas podia-se confiar em alguém que havia sido capaz de expulsar?
As dúvidas começaram a corroer a essência da amizade entre eles. Naquele momento de introspecção, essa pessoa percebeu que a lealdade é um conceito delicado. Era fácil ser leal em tempos de prosperidade, mas e nos momentos de crise? Se um verdadeiro amigo é aquele que permanece à frente, apoiando em situações adversas, como poderia essa pessoa continuar a confiar em alguém que havia se mostrado tão volúvel? A angústia se transformava em uma reflexão profunda sobre a natureza das relações humanas. Havia tantas questões sem resposta. O desejo de retornar àqueles dias de camaradagem e sucesso era forte, uma parte dela queria ignorar a dor e embarcar de novo na jornada, mas havia um peso na consciência. Como poderia essa pessoa se reerguer se a base sobre a qual tudo havia sido construído estava rachada? Um dilema agonizante: reatar os laços ou seguir em frente, aprendendo a viver com a dor da traição? Cada opção trazia consigo uma nova camada de angústia. A lealdade se revelava um conceito ambíguo, tão flexível quanto as relações que o sustentavam. E enquanto o café esfriava, essa pessoa sabia que a verdadeira decisão estava apenas começando a se formar, uma batalha interna que exigiria coragem para ser enfrentada. A sala estava tensa, o silêncio pesado como uma pedra. Depois de meses de trabalho árduo e dedicação, você se viu expulso da firma por alguém que considerava um sócio. A traição cortou fundo, um golpe que tirou o chão sob seus pés. Sentir-se um intruso em um lugar que antes era seu parecia surreal. Enquanto você ponderava suas opções, a frustração e a desilusão se acumulavam, tornando-se um peso quase insuportável. De repente, a porta se abriu, e uma figura familiar entrou na sala. Essa pessoa sempre foi uma presença constante, uma amiga discreta que sabia ouvir sem julgar. A expressão em seu rosto refletia preocupação, e um lampejo de esperança nasceu em você ao vê-la. Sem hesitar, ela se aproximou, e a empatia que emanava dela era palpável. Eu soube do que aconteceu, disse de maneira firme, mas suave, como se tentasse dar um pouco de estabilidade ao seu mundo desmoronado. Você compartilhou seus sentimentos, a traição do sócio, as injustiças que você estava enfrentando. A cada palavra, a pressão que pressionava seu peito começava a se aliviar. Essa pessoa escutava atenta, e, por um instante, parecia que as sombras que o cercavam se dissipavam, dando espaço para um fio de luz. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto conversavam, a secretária da firma entrou na sala, trazendo uma informação que mudaria tudo. Eu não queria que você soubesse por mim, começou, hesitante, mas eu vi as transações. Você, na verdade, comprou ações da empresa e ainda tem uma participação significativa. As palavras dela flutuaram no ar, e por um momento, a confusão tomou conta. Você estava em choque. As ações que haviam sido adquiridas em um momento de confiança, agora se tornavam o seu trunfo. Essa revelação acendeu uma nova chama dentro de você. Essa pessoa ao seu lado notou a mudança em seu semblante, e um sorriso de encorajamento se formou em seus lábios. Você tem mais poder do que pensa. Não deixe que essa situação te faça se sentir pequeno. Podemos reverter isso juntos. O apoio dela foi um bálsamo para suas feridas emocionais. Não era mais apenas sobre a empresa ou o sócio que o traíra, agora havia um caminho à frente, uma possibilidade de reconquistar seu espaço. A sensação de alívio que tomou conta de você era quase eufórica. Essa pessoa estava ao seu lado, disposta a lutar. Isso era tudo o que você precisava para começar a se reerguer. Ali, naquela sala que antes parecia um labirinto escuro, uma aliança inesperada havia surgido. O conflito ainda estava presente, mas agora havia um aliado. E com ele, a esperança de que tudo poderia ser diferente. A sala estava impregnada de tensão. Essa pessoa encarava o olhar ansioso do sócio, que até pouco tempo havia sido um amigo e agora parecia um estranhamento repleto de arrependimento. A situação era complexa, a expulsão da firma tinha sido abrupta, e o sócio implorava a volta, confessando que não conseguia imaginar a continuidade do negócio sem a presença dessa pessoa. As lembranças das discussões acaloradas e das divergências que culminaram na separação ainda estavam vivas na mente. Como chegaram a esse ponto? Essa pessoa sempre fora dedicada, investindo não apenas tempo, mas também energia e paixão no projeto, e agora o sócio aparecia com pedidos de desculpas e promessas de mudança. Era uma escolha difícil. Voltar significaria reatar laços, mas também abrir feridas que estavam começando a cicatrizar.
Enquanto a conversa avançava, uma revelação da secretária mudou o rumo da situação. Ela, sem rodeios, expôs que essa pessoa tinha ações da empresa, uma fração do que havia construído juntamente com o sócio. Esse detalhe, embora inesperado, trouxe um peso adicional à decisão. O que isso significava? Seria uma oportunidade de retomar um lugar que nunca deveria ter sido abandonado? Ou seria uma armadilha que poderia transformar velhos conflitos em novas batalhas? A mente dessa pessoa fervilhava com possibilidades. A ideia de voltar e reassumir um papel ativo na firma trazia um misto de esperança e medo. As promessas de um novo começo pareciam tentadoras, mas a lembrança dos motivos que levaram à expulsão não poderia ser ignorada. O medo do fracasso, da repetição dos erros do passado, se esgueirava como uma sombra, tornando a escolha ainda mais difícil. A tensão aumentava. De um lado, havia o desejo de reconquistar um espaço, de ver a empresa prosperar e florescer, talvez até com contribuições significativas que só essa pessoa poderia oferecer. Do outro, a insegurança e a dúvida, que sussurravam sobre a possibilidade de que tudo poderia acabar em desastre novamente. Os segundos se arrastavam, enquanto a pergunta insistente pairava no ar: do que fazer agora? Essa pessoa sabia que não poderia tomar uma decisão imediata. Precisaria ponderar, avaliar não apenas o que havia acontecido, mas também o futuro que desejava. A escolha era dela, e cada opção carregava seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Era hora de refletir, de buscar clareza no meio do tumulto emocional. Afinal, o que realmente queria para si mesma? Essa pergunta ecoava, desafiando a pessoa a encontrar a resposta que poderia moldar seu destino. A sala estava carregada de tensão. A luz fraca parecia enfatizar a gravidade do momento, enquanto o som do relógio na parede ressoava como um eco de decisões não tomadas. Essa pessoa sentou-se à mesa, os dedos entrelaçados, tentando manter a calma, mas a ansiedade pulsava sob a superfície. Alguém havia convocado a reunião, um último esforço para resolver as divergências que haviam se intensificado nas últimas semanas. A expulsão da firma ainda era uma ferida aberta. Essa pessoa tinha sido um pilar no negócio, sempre presente, sempre dedicado. Mas agora, a situação era diferente. Uma sombra pairava sobre a sala, um clima de desconfiança que os separava. Você não entende, começou alguém, sua voz tremendo ligeiramente. Eu estava tentando proteger o que nós construímos. Não era pessoal. A expressão no rosto dele era uma mistura de frustração e arrependimento. Essa pessoa se lembrou das noites longas, das decisões difíceis, de como cada escolha havia sido feita lado a lado. Agora, a divisão parecia irreparável. Mas você me expulsou. A indignação irrompeu sem aviso. Eu sempre estive aqui. Comprando ações, investindo meu tempo e minha energia, e, mesmo assim, você me jogou fora como se eu fosse um estranho. O nervosismo aumentou, e essa pessoa se forçou a se manter firme. Essa era a última chance de diálogo, e o que estava em jogo era mais do que apenas um emprego, era a reconstrução de uma relação destroçada. Alguém fez uma pausa, como se pesasse as palavras antes de soltá-las. A secretária me contou que você comprou aquelas ações. Por que não me disse? Por que não confiou em mim? A tristeza na voz de alguém era palpável, mas havia uma faísca de esperança ali também. Por que você não me deixou espaço para isso? Essa pessoa respondeu, a voz agora mais calma, quase implorando para que o entendimento prevalecesse. Eu queria ser parte da solução, mas você não me via mais como um parceiro. Eu sou mais do que um número na sua planilha. O silêncio se instalou novamente, pesado e denso. O olhar de alguém vagava, refletindo insegurança e dúvida. Eu não quero que isso termine assim, finalmente alguém sussurrou, a vulnerabilidade à vista. Podemos tentar de novo, se você estiver disposto. Essa pessoa sentiu um fio de esperança se acender. O caminho à frente seria difícil, repleto de desconfiança e velhas dores. Mas naquela sala, naquele instante, havia uma possibilidade de reconciliação. O futuro dependia deles, da disposição de ambos para enfrentar a verdade e reconstruir a confiança que um dia haviam compartilhado. Essa pessoa estava em um momento de incerteza. Após ter sido expulsa da firma de forma abrupta, o sentimento de desamparo e traição ainda pairava no ar.
No entanto, o que parecia ser o fim de uma jornada começou a tomar novos contornos quando, inesperadamente, alguém da equipe, uma secretária que sempre foi discreta, revelou uma informação crucial: havia ações compradas em seu nome, algo que essa pessoa desconhecia até então. Enquanto contemplava essa nova revelação, as emoções se misturavam. A esperança renovada brotava no peito. Se existiam ações, isso significava que, de certa forma, ainda havia um laço com a firma. A possibilidade de reverter a situação se tornava tangível. A secretária, percebendo a angústia que essa pessoa enfrentava, sugeriu que um diálogo com os sócios poderia ser o primeiro passo. E foi exatamente isso que começou a ocupar os pensamentos dela. A abordagem inicial foi tensa. Essa pessoa tinha medo das palavras que poderiam sair de sua boca, mas a necessidade de reconciliação a impulsionava. No entanto, ao se encontrar com os sócios, especialmente com aquele que a expulsara, a conversa tomou um rumo inesperado. O sócio, visivelmente arrependido, reconheceu a precipitação de suas ações. As emoções estavam à flor da pele, havia dor, mas também um desejo mútuo de encontrar uma solução. Propostas foram feitas. Essa pessoa sugeriu novos termos de parceria que não apenas garantiriam sua volta, mas também estabeleciam uma estrutura mais clara de comunicação e responsabilidades. Algo que, no passado, havia sido negligenciado. A esperança crescia a cada palavra trocada, e a atmosfera que antes era opressora agora se tornava leve, como se a possibilidade de um novo começo estivesse ao alcance. O sócio, ainda hesitante, começou a perceber as vantagens de um retorno. Reconheceu que a saída de essa pessoa havia gerado um vazio na equipe, uma perda de sinergia que não poderia ser facilmente preenchida. As novas propostas foram consideradas. Essa pessoa estava disposta a buscar um meio-termo, a renegociar e a trabalhar em conjunto para um futuro mais coeso. Essa nova possibilidade se concretizava não apenas como uma reaproximação, mas como um renascimento para ambos. A dor do passado ainda estava presente, mas o impacto positivo das ações que estavam sendo feitas começava a ofuscar as mágoas. A esperança se transformava em confiança, e, lentamente, essa pessoa percebeu que o caminho da reconciliação estava ao seu alcance, finalmente iluminando um futuro que parecia perdido. Em um ambiente de negócios dinâmico e cheio de possibilidades, essa pessoa se viu em uma posição inesperada. Após ter sido expulsa da firma por um sócio, o que parecia ser o fim de uma era rapidamente se transformou em uma nova oportunidade. Durante um encontro com investidores, a atmosfera estava carregada de expectativas e promessas de crescimento. A sala, iluminada por luzes brilhantes e cheia de rostos curiosos, pulsava com a energia de mentes criativas e visionárias. Essa pessoa, determinada a reconquistar seu espaço no mercado, sabia que precisava não apenas apresentar uma ideia sólida, mas também fazer com que seu passado fosse um ponto de vantagem, e não um fardo. Com um sorriso confiante, começou a compartilhar sua visão. Em vez de se concentrar na expulsão, falou sobre as lições aprendidas e as experiências adquiridas ao longo do tempo. Mais importante ainda, a revelação de que havia adquirido ações da firma, sua iniciativa calculada e ousada, se adicionava um toque de intriga à sua narrativa. Essa pessoa sabia que isso poderia mudar a forma como os investidores a viam, transformando uma despedida conturbada em um relato de resiliência e estratégia. Os investidores, impressionados com a determinação e o otimismo que essa pessoa exibia, começaram a prestar atenção. O ambiente, que antes parecia hostil, agora estava se convertendo em um espaço de possibilidades. Cada palavra proferida era como uma chave que abria portas, e ela sentia a energia mudando ao seu redor. O que uma vez foi um momento de crise estava se transformando em uma oportunidade de crescimento. Veja o potencial onde outros veem desafios, afirmava essa pessoa, com entusiasmo que ecoava na sala. Falou sobre suas ideias inovadoras, planos estratégicos e a importância de um time coeso. A secretária que havia assistido à compra das ações também começava a entender o valor de sua contribuição. As ações não eram apenas um investimento financeiro, eram uma declaração de comprometimento e fé no futuro da empresa. À medida que a apresentação avançava, a emoção no ar se tornava palpável. As perguntas começaram a surgir, expressando interesse genuíno. Cada interação era mais um passo para solidificar um novo relacionamento, um novo começo. Essa pessoa percebeu que, apesar das adversidades, havia uma rede de apoio que estava se formando, uma comunidade disposta a acreditar em sua visão.
No final, o otimismo que irradiava não era apenas uma fachada, era uma crença genuína na capacidade de reerguer-se e transformar o que uma vez foi um desafio em um trampolim para o sucesso. E assim, com um novo grupo de investidores ao seu lado, essa pessoa não apenas encontrou um caminho de volta, mas também trilhou uma nova trajetória, repleta de possibilidades e conquistas. O ambiente era tenso, a luz fluorescente do escritório parecia pulsar junto com o ritmo acelerado dos pensamentos de essa pessoa. O relógio na parede, um monótono marcador de segundos, ecoava como um tambor no fundo de sua mente. Cada tic-tac aumentava a pressão que sentia em seu peito. Havia apenas um lugar em que sua atenção se fixava, a porta do escritório. Alguém entraria a qualquer momento, e a ansiedade corroía sua calma. Recentemente, essa pessoa havia sido expulsa da firma, um ato abrupto que havia deixado cicatrizes profundas. Tudo parecia um pesadelo, um círculo vicioso de inseguranças e incertezas. O sócio, aquele que outrora era um amigo, agora se tornará um estranhamento, uma figura de poder que decidirá que era mais fácil afastar do que dialogar. Mas o que mais doía não era a expulsão em si, mas o fato de que agora ele implorava para que essa pessoa voltasse. A situação era irônica, quase cômica, se não fosse tão desesperadora. A secretária, uma figura discreta mas sempre atenta, havia revelado um segredo que mudaria tudo, essa pessoa havia comprado ações da empresa. Isso significava que ainda havia um laço, um vínculo que a tornava parte da estrutura, mesmo que, por ora, estivesse à margem. Enquanto a revelação ecoava em sua mente, uma onda de emoções a envolveu. Era um poder inesperado, mas também um peso. O que fazer com essa informação? Essa pessoa olhou para o relógio mais uma vez. O tempo parecia se estender, mas seus batimentos cardíacos não concordavam. A pressão para decidir pesava como uma âncora. Um retorno poderia significar retomar o controle, a chance de reverter a situação, e talvez até mesmo a oportunidade de se vingar. Mas e se isso tudo se transformasse em um jogo ainda mais perigoso? E se a volta trouxesse mais dores do que alegrias? Os minutos passavam lentamente, cada segundo parecia uma eternidade. Essa pessoa sabia que precisava agir, mas o que o coração desejava não necessariamente correspondia ao que a razão indicava. A batalha interna era avassaladora. A voz da razão sussurrava que talvez fosse melhor seguir em frente, enquanto a emoção gritava para que a chance de retornar não fosse desperdiçada. E assim, à medida que o relógio continuava a correr, essa pessoa se viu encurralada entre o desejo de reconciliação e a necessidade de se proteger. O tempo estava contra, e a decisão tinha que ser tomada rapidamente. Em meio a toda a confusão, uma pergunta pairava no ar: qual caminho escolher? Na sala de reuniões, a atmosfera estava carregada. Olhares inquietos se cruzavam, e o murmúrio persistente das vozes parecia ecoar as incertezas que permeavam a equipe. Essa pessoa, uma parte fundamental da história da firma, se sentou em um canto, observando cada expressão tensa ao seu redor. O sócio que, em um momento de desespero, havia tomado a decisão de expulsá-la da empresa, agora se mostrava vulnerável. Ele implorava para que essa pessoa voltasse, clamando por uma segunda chance. O clima estava carregado de emoções. A secretária, que sempre foi uma ponte entre as decisões da alta administração e a equipe, revelou um detalhe que ninguém esperava: essa pessoa havia comprado ações da firma. A revelação caiu como uma bomba, trazendo à tona uma nova dinâmica na conversa. A equipe começou a entender que a conexão entre essa pessoa e a empresa ainda era mais profunda do que se imaginava. A lealdade e o comprometimento estavam ali, mesmo diante da adversidade. Enquanto as vozes aumentavam, o conflito se intensificava. Alguns defendiam a ideia de que a expulsão tinha sido uma medida necessária, um ato impulsivo, mas que poderia ser corrigido. Outros, no entanto, sentiam que a equipe estava se dividindo, e a união que sempre haviam buscado estava prestes a se desfazer. Essa pessoa, mesmo sentindo uma mistura de tristeza e frustração, expressou seus sentimentos com sinceridade. Juntos, sempre superamos os desafios. O que estamos fazendo agora não é só sobre mim, é sobre todos nós, disse, em um tom firme, mas carregado de emoção. A solidariedade começou a emergir entre os membros da equipe. Alguém se levantou e defendeu que a expulsão havia sido um erro, que essa pessoa era mais do que um colega, ela era uma amiga, uma força motriz que sempre esteve presente nas horas difíceis. Outros concordaram:
começando a se manifestar sobre suas próprias experiências e como essa pessoa havia impactado suas vidas profissionais. O que antes parecia um fim chegou a se transformar em um novo começo. A proposta de reestruturação e reconciliação começou a ganhar força. O ambiente de tensão começou a dar lugar a uma nova esperança. O sócio, tocado pelas palavras e pela união do grupo, percebeu que a verdadeira força da firma não estava apenas em suas ações, mas nas pessoas que nela habitavam. As relações de trabalho se tornaram mais significativas, e a equipe, percebendo que juntos na adversidade poderiam construir um futuro mais sólido, começou a se reerguer. Naquela reunião, não só o futuro da firma estava em jogo, mas também a possibilidade de reconstruir laços e criar um ambiente onde a empatia falasse mais alto do que o orgulho. Essa pessoa, agora vista sob uma nova luz, compreendeu que, apesar dos desafios, a verdadeira vitória seria sempre a união. Era um dia nublado e a atmosfera pesada refletia o que essa pessoa sentia por dentro. A proposta estava na mesa, mas a decisão não era simples. Após meses de tensão e desentendimentos, a expulsão da firma tinha sido um golpe duro. E agora, aquele que um dia foi sócio, agora implorava para que voltasse. Havia uma quantidade de emoções conflitantes em jogo, mas uma questão se destacava: aceitar ou não a proposta? Sentado à mesa, você refletia sobre tudo o que havia acontecido. O tempo em que trabalharam juntos era repleto de momentos bons e ruins, mas a traição percebida causou uma ferida profunda. O que poderia ter sido uma parceria próspera se transformou em um campo de batalha. A descoberta de que você tinha comprado ações na empresa, algo que você considerava uma jogada estratégica, agora parecia ter se tornado a razão pela qual foi expulso. A secretária, sempre observadora, revelara que o sócio estava em uma situação delicada. A empresa estava lutando para se manter à tona, e a sua volta poderia significar uma nova chance para todos. Você se lembrava das noites em claro, das muitas horas investidas no crescimento do negócio, mas também das promessas quebradas e das discussões que pareciam não ter fim. O zelo que um dia sentiu pela empresa agora estava embebido em um manto de desconfiança. Enquanto ponderava sobre a proposta, uma sensação de resiliência começou a brotar dentro de você. O que era, afinal, uma segunda chance? Uma oportunidade de reescrever a história ou um convite para retornar a um ciclo vicioso? Essa pessoa que um dia fora seu parceiro agora parecia mais um peso do que um aliado. A ideia de voltar era tentadora, a possibilidade de recuperar o que foi perdido era atraente. Mas a dúvida persistia: seria apenas uma armadilha? Você lembrou de um conselho que alguém lhe dissera uma vez: a vida é feita de recomeços. Aquela ideia ressoou fortemente em sua mente. Um novo começo. Poderia essa nova fase representar não apenas uma reconciliação, mas também uma oportunidade de redefinir o que a parceria significava? A resiliência que você cultivou ao longo de todo esse tempo poderia ser a chave para não apenas salvar a empresa, mas também para fortalecer suas próprias convicções. E assim, a decisão se tornava clara. Não se tratava apenas de aceitar ou recusar a proposta de volta, tratava-se de criar um espaço onde você poderia ser respeitado e valorizado. Essa pessoa precisava entender que, se houvesse um retorno, seria em termos novos, fundados em confiança e transparência. Aquele momento poderia ser o início de algo diferente, um capítulo onde a adversidade se transformasse em aprendizado e a dor em crescimento. Você estava preparado para reescrever a história. A resiliência não apenas o levaria de volta à firma, mas também o guiaria para um futuro mais sólido e promissor. A decisão estava tomada, e com ela, um novo começo se desenhava no horizonte. A atmosfera na sala era pesada, carregada de sentimentos não ditos e olhares que evitavam se encontrar. Essa pessoa se sentou à mesa de reuniões, os dedos nervosamente tocando a superfície fria, enquanto lembranças de tudo o que havia acontecido passavam como um filme em sua mente. A expulsão da firma havia sido um golpe duro, um momento de traição que deixará marcas profundas, mas o que agora parecia mais insuportável era a ausência de alguém que sempre fez parte de sua vida profissional e pessoal. Do outro lado da mesa, alguém parecia mais apreensivo. O contraste entre a postura firme de antes e a vulnerabilidade que agora transparecia em cada olhar deixava claro que nenhuma das partes era a mesma. Ambos haviam sentido o peso da separação e, agora, o desejo de reconstruir era palpável. Era um momento delicado, uma dança em que o perdão e o arrependimento se entrelaçavam. Eu sei que errei, a voz de alguém quebrou o silêncio, soando quase como um sussurro.
Essa pessoa sentiu a tensão se dissipar um pouco, como se o ar tivesse se tornado um pouco mais leve. O reconhecimento do erro, a disposição para abrir o coração, era um primeiro passo em direção ao que poderia ser uma reconciliação. O que antes parecia um abismo intransponível agora se tornava uma ponte estreita, mas possível. Eu também tenho minhas falhas, essa pessoa respondeu, a sinceridade ecoando. Havia um alívio ao se dar conta de que, apesar da dor causada, também havia um espaço para o perdão. O peso dos ressentimentos estava começando a se dissipar, como nuvens que se afastavam após uma tempestade. A revelação do que havia acontecido, a compra de ações que foram um fator determinante na ruptura, flutuava no ar, mas não como um peso. Era mais uma parte do passado que poderia ser deixada para trás. A conversa se aprofundou, a empatia se estabeleceu. Cada palavra trocada era como uma camada de cura, uma tentativa de restaurar o que havia sido danificado. Essa pessoa percebeu que o caminho para a reconciliação não precisaria ser perfeito, ele poderia ser tortuoso, mas cada passo dado era um passo em direção ao alívio. Sentir que alguém ainda desejava a presença dela, que implorava pelo retorno, era um bálsamo para as feridas abertas. Estamos aqui agora, e isso importa, alguém disse, com um brilho de esperança nos olhos. A coragem de enfrentar a dor e buscar a reconciliação era um sinal de maturidade, um passo em direção a um futuro onde as feridas poderiam ser curadas. Ambos sabiam que as cicatrizes permaneceriam, mas com o tempo, o que antes era dor poderia se transformar em aprendizado e força. E assim, nessa sala carregada de história, duas pessoas começaram a trilhar um caminho de cura, sabendo que, embora o perdão não apagasse o passado, ele poderia abrir as portas para um novo começo. Era um dia ensolarado quando essa pessoa decidiu que era hora de reavaliar as relações. Depois de ter sido expulsa da firma, a sensação de indignação e traição ainda ecoava em sua mente. Contudo, a vida não para. Uma nova parceria estava surgindo no horizonte, e essa pessoa se viu diante da oportunidade de recomeçar. O convite inesperado de alguém que outrora foi um sócio e que, meses atrás, parecia determinado a fechar todas as portas, trouxe uma reviravolta emocional. Um misto de entusiasmo e cautela tomou conta de sua mente, essa pessoa se lembrou de como a atmosfera de trabalho havia sido vibrante e produtiva antes de tudo desmoronar. A secretária, sempre atenta, ofereceu um insight crucial: você sabia que ele se arrependeu? Ele quer tentar novamente. Aquela revelação acendeu uma chama de esperança, mas também um alerta. A dúvida pairava no ar: seria possível reconstruir a confiança que havia se perdido? Os sentimentos conflitantes surgiram. Por um lado, havia o desejo ardente de reatar a parceria, impulsionado pelas lembranças de projetos bem-sucedidos e das conquistas coletivas. Por outro, a lembrança da traição e da dor da expulsão ainda estavam frescas. Essa pessoa refletiu sobre os votos não cumpridos, sobre como promessas de colaboração e crescimento mútuo foram facilmente esquecidas em meio a desentendimentos. Depois de muita consideração, a decisão foi feita. O reencontro aconteceria em um café, em um ambiente neutro, longe das paredes que testemunharam a desavença. Essa pessoa queria criar um espaço de diálogo, para que ambos pudessem expressar suas frustrações e, mais importante, suas intenções de seguir em frente. A expectativa estava alta, mas a incerteza sobre como a conversa se desenrolaria era palpável. Quando os olhares se cruzaram, ficou claro que a ambição de reviver a parceria era compartilhada. As palavras fluíram, inicialmente hesitantes, mas logo tomaram forma. Conversas abertas sobre a necessidade de renovação de votos, de um compromisso real de confiança e respeito, estabeleceram um novo fundamento. Essa pessoa percebeu que, se houvesse uma chance de reconstruir a confiança, era essencial abordar o passado com honestidade, sem deixar de lado os ensinamentos que essas experiências trouxeram. A cada palavra trocada, a atmosfera mudava. O entusiasmo ressurgiu, como um ramalhete de flores que renasce na primavera após um rigoroso inverno. Essa pessoa se deu conta de que o recomeço, assim como qualquer coisa valiosa, exigiria paciência e um esforço conjunto. Mas, com a intenção clara de fazer as coisas funcionarem e restabelecer a parceria, a confiança estava sendo lentamente reerguida. Essa pessoa, após ser expulsa da firma, encontrou-se em um mar de incertezas. Os dias eram longos e pesados, repletos de lembranças da antiga sociedade e das promessas não cumpridas. Entretanto, a determinação que sempre a caracterizou começou a se transformar em uma chama acesa, impulsionando-a a olhar para o futuro.
Recentemente, alguém próximo revelou um segredo que mudaria tudo. Ela havia comprado ações da empresa antes do tumulto que culminou em sua expulsão. Isso foi uma revelação inesperada, mas não menos significativa. Agora, essa pessoa não era apenas uma ex-sócia, ela tinha um investimento no que considerava seu lar profissional. Essa descoberta a fez repensar sua situação e suas estratégias. Com a visão de uma nova oportunidade, essa pessoa começou a esboçar um plano. As conversas que antes eram apenas sobre o que havia dado errado agora se tornaram discussões sobre o que poderia ser feito. Ela estava decidida a conquistar seu lugar novamente, mas não da maneira convencional. O embate com o sócio que a expulsou não seria apenas sobre reivindicar um espaço, mas sobre apresentar uma proposta que envolvesse uma visão compartilhada e um futuro mais brilhante. A emoção em seus olhos refletia a paixão pelo que havia construído e a crença de que ainda tinha um papel a desempenhar. Essa pessoa sabia que a chave para a reconciliação estava em alinhar seus objetivos empresariais com os do sócio. Para isso, ela começou a trabalhar em uma proposta sólida, que não só mostrasse o valor das ações que possuía, mas que também destacasse como sua volta poderia beneficiar a todos os envolvidos. Determinada, começou a reunir dados, criar projeções e preparar o terreno para uma conversa decisiva. Essa pessoa acreditava que a empresa ainda podia ser um espaço de inovação e crescimento, e que sua experiência poderia ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Enquanto elaborava seu plano, ela entendia que a força de uma equipe está na colaboração e na capacidade de superar diferenças. Ela estava disposta a deixar de lado mágoas passadas e construir um futuro baseado no respeito mútuo e na visão compartilhada que tanto almejava. Sabia que a jornada seria desafiadora, mas o fogo da determinação queimava intensamente dentro dela, pronta para enfrentar qualquer obstáculo. O momento decisivo se aproximava, e essa pessoa estava pronta para reescrever sua história, não como uma simples continuação, mas como um novo capítulo, repleto de possibilidades e de uma visão que poderia transformar não apenas seu destino, mas também o da empresa que tanto amava. Essa pessoa estava em um instante decisivo de sua vida. Recentemente expulsa da firma por um sócio que antes considerava amigo, agora se via diante de um turbilhão de emoções e desafios. O que parecia ser uma parceria sólida desmoronara, deixando um rastro de desconfiança e incerteza. A situação agravou-se quando a secretária, sempre atenta e perspicaz, revelou que essa pessoa havia comprado ações da empresa, um investimento que agora parecia mais um fardo do que um ativo. Os dias seguintes trouxeram à tona uma série de obstáculos. A primeira preocupação era a própria sobrevivência financeira. Sem a fonte de rendimento da firma, as contas começaram a se acumular, e a pressão aumentava. Essa pessoa sabia que precisava agir rapidamente, mas a fragilidade da situação dificultava qualquer planejamento. Cada passo parecia carregado de riscos, cada decisão, uma montanha de dúvidas. Além das questões financeiras, havia o dilema emocional. O sócio, que um dia fora um aliado, agora implorava pelo retorno, oferecendo promessas de mudanças. Essa pessoa se sentia dividida, presa entre a lealdade ao que um dia foi uma boa amizade e a racionalidade de seguir em frente. O que parecia uma tentação de voltar à zona de conforto logo se transformava em um eco de inseguranças. A ideia de retomar a parceria gerava ansiedade ao pensar nos mesmos erros do passado, um ciclo vicioso que poderia levar a um novo colapso. Obstáculos surgiam a cada esquina. A secretária, ao revelar a compra das ações, trouxe à tona um novo dilema e a possibilidade de usar esse investimento como um trunfo nas negociações. Essa pessoa ponderava sobre as opções. Deveria usar esse ativo como uma forma de barganhar seu retorno ou seria melhor se afastar completamente, buscando novos horizontes? A preocupação com o futuro crescia a cada dia, como uma sombra que não a deixava em paz. E assim, em meio a tanta incerteza, essa pessoa se viu em um impasse. O caminho a seguir era nebuloso, mas a determinação de encontrar uma saída clara e definitiva se fazia presente. Um passo de cada vez, mantendo o foco nos objetivos e sonhando com um futuro onde poderia reescrever sua história. A chave estava em transformar a adversidade em aprendizado, em usar a experiência amarga como uma ponte para um novo começo. Essa pessoa respirou fundo, pronta para enfrentar os desafios à frente, decidida a não deixar que as emoções a desviassem do que realmente importava. A atmosfera estava carregada de uma alegria contagiante. Em um momento de celebração, essa pessoa se deparou com um grupo de colegas, todos radiantes, trocando congratulações e abraços.
Eles estavam comemorando uma conquista significativa para a equipe, uma vitória que parecia fruto de muito esforço e dedicação. A sensação no ar era de que todo o trabalho árduo havia finalmente valido a pena. No entanto, a história por trás daquela celebração era muito mais complexa. Alguém que um dia fez parte daquela equipe, alguém que havia sido expulso da firma, agora surgia nas memórias de todos como uma figura polêmica. Esse sócio, que um dia tinha um papel central na empresa, havia deixado um rastro de conflitos e desentendimentos. Mas a realidade era que ele também havia contribuído para muitas das conquistas que agora estavam sendo celebradas. Em um momento de reflexão, essa pessoa percebeu que o passado não poderia ser simplesmente apagado, era preciso reconhecer o esforço de todos os envolvidos, mesmo aqueles que tinham saído pelo caminho. Enquanto a celebração se desenrolava, uma secretária, que havia sido testemunha de tudo, decidiu compartilhar uma revelação inesperada. Com um brilho nos olhos, ela contou à equipe que essa pessoa, mesmo após a saída do sócio, havia investido em ações da empresa, acreditando no potencial de crescimento e no valor das conquistas coletivas. Aquela informação trouxe um novo ânimo à conversa, uma demonstração clara de que, apesar das divergências, havia um reconhecimento do esforço conjunto. Essa pessoa sentiu uma onda de felicidade ao ouvir as palavras da secretária. Era como se um peso tivesse sido retirado dos ombros. O reconhecimento de que seus esforços não tinham sido em vão, que sua dedicação tinha um impacto real, trouxe um sorriso genuíno ao seu rosto. Naquela celebração, o que mais importava era a vitória em equipe, e a lembrança de que, mesmo aqueles que já estavam afastados, faziam parte daquela história. Enquanto os sorrisos e risadas ecoavam pelo ambiente, essa pessoa se lembrou de que a verdadeira força de uma equipe não está apenas nas vitórias, mas também na capacidade de perdoar e seguir em frente. O sócio que havia saído, por mais difícil que tenha sido a situação na época, era uma parte dessa jornada. O reconhecimento dos esforços coletivos fortalecia laços e renovava a esperança de um futuro ainda mais promissor. E assim, enquanto a celebração continuava, essa pessoa fez uma promessa silenciosa a si mesma de sempre lembrar que cada conquista, por menor que fosse, era o resultado de um esforço compartilhado, e que a felicidade encontrada naquele momento era um reflexo do trabalho de todos. Essa pessoa se vê em um momento de profunda reflexão, sentada em uma mesa de café, a xícara quente em suas mãos. Olhando pela janela, observa a vida que segue lá fora, enquanto a mente navega por um turbilhão de emoções e aprendizados. O recente conflito vivido, a expulsão da firma onde dedicou tanto esforço e paixão, ainda ecoa em seus pensamentos. No entanto, é neste espaço de silêncio que surgem as lições que moldaram não apenas sua carreira, mas também sua essência. Quando alguém a expulsou da empresa, o sentimento inicial foi de traição e desamparo. Os anos de parceria e a confiança depositada pareciam desmoronar em um instante. Mas, em meio à dor, surgiram oportunidades. Essa pessoa percebeu que, muitas vezes, as circunstâncias mais desafiadoras podem servir como catalisadoras para o crescimento pessoal. Ao olhar para trás, reconhece que a situação, por mais difícil que tenha sido, evidenciou habilidades que estavam adormecidas. Aprendeu a se reerguer, a valorizar suas capacidades e, acima de tudo, a não depender da validação dos outros. O momento em que a secretária revelou que ela havia comprado ações da empresa trouxe um novo entendimento. Aquela informação, que em outro tempo poderia ter causado ainda mais angústia, hoje é vista como um símbolo da sua determinação e visão a longo prazo. Essa pessoa percebe que investir em si mesma foi um ato de coragem e autoconfiança. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de uma afirmação de que ela acreditava no potencial que possuía e na capacidade de reverter situações adversas. Agora, ao olhar para o futuro, a satisfação toma conta de seu ser. Ela sabe que as dificuldades enfrentadas não foram em vão, cada desafio superado trouxe um aprendizado valioso. Essa experiência a transformou em uma versão mais forte de si mesma. Está decidida a não se deixar abalar novamente, a levar consigo as lições sobre resiliência e autovalorização. Essa pessoa também compreendeu a importância do apoio ao seu redor. As conexões que cultivou, amigos que se tornaram suporte emocional, e até mesmo a reflexão sobre as relações que escolheu nutrir na vida, tudo isso se tornou crucial. Agora, ela valoriza mais do que nunca a importância de cercar-se de pessoas que acreditam em seu potencial e a impulsionam a seguir em frente. Com um sorriso tranquilo no rosto, essa pessoa se levanta da mesa e caminha em direção ao futuro.
Está pronta para novas aventuras, disposta a enfrentar desafios com a cabeça erguida. Com cada passo, sente o crescimento pessoal pulsando dentro dela, e sabe que, independentemente das adversidades, será sempre capaz de transformar a dor em aprendizado e o medo em força.